Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos para se colocarem em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 16. Daniel 3, versículo 16. Inicialmente até o 18. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, esta é a tua palavra, Senhor. Esta palavra, Senhor, ela provém, Senhor, dos céus para as nossas vidas. Foi escrita pelo profeta Daniel, mas não da sua mente, nem da sua capacidade humana, mas através do Espírito Santo, Pai. Com o propósito de abençoar as nossas vidas, ó Pai. Abençoar a tua igreja, Senhor, e o teu povo, ó Pai, por várias gerações. E nós estamos aqui, Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado através do teu Espírito Santo para abençoar, para falar conosco através desta palavra. Senhor, que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas através desta palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a esse texto de Daniel. Eu estava ali orando e pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor me levou a esse capítulo 3, e especificamente a esses 3 versículos inicialmente, quando aqueles 3 jovens, que já tinham sido anteriormente testados, porque eles chegaram na Babilônia como cativos, eles pertenciam ao reino de Judá, um reino que foi vencido pelo rei Nabucodonosor, pelo reino da Babilônia, foi destruído, Jerusalém foi destruído, o templo foi saqueado, foi queimado. Quando nós lemos o livro de Neemias, depois nós vamos ver que Jerusalém estava em grande miséria, só ruínas. E estes jovens viveram esse período, saíram de Jerusalém e viram tudo isso acontecer. Chegam na Babilônia e ali, junto com Daniel, são levados ao palácio do rei da Babilônia para serem criados como eunucos do rei. Então lhes é determinada a porção do manjar do rei. Eles iriam comer a comida que o rei comia, eles iriam beber a bebida que o rei bebia, eles iriam ser instruídos em toda a sabedoria dos caldeus, que era a nação mais poderosa que tinha naquela época. Uma nação que tinha muita cultura, muita sabedoria, muita inteligência. Até hoje, quando a arqueologia vai descobrir alguma coisa desse período, eles já descobriram que eles tinham não só bibliotecas, mas como eles tinham também, naquela época, algumas pessoas que estavam olhando para as estrelas, olhando e ali determinando as estações do ano, através da sua tanta ciência que eles tinham naquela época. E eles são levados ali para assimilar toda aquela cultura e sabedoria. Porém, no capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos que eles estão juntos com Daniel, ao decidirem não se contaminar com os manjares da Babilônia. Comida que era oferecida aos ídolos antes de ser servida, o vinho que era oferecido aos ídolos antes de ser servido, eles se abstêm de tudo isso, e Deus honra eles, e Deus coloca eles numa posição em que eles se tornam mais sábios e mais inteligentes do que os sábios da Babilônia, e a palavra de Deus diz que eles 3 são encarregados sobre os negócios da Babilônia, eles estão ali no governo da Babilônia. Então Nabucodonosor vai erguer uma estátua de ouro e vai proclamar um edito real que todo mundo tem que se curvar diante da estátua. Engraçado é que o capítulo 3 não menciona Daniel, não sei onde que Daniel estava aí, mas menciona esses 3 jovens.
E aqui eles são levados a uma prova, eles são levados a um teste, mais uma vez. E agora o teste é não somente de não participar dos manjares ou da comida, de não se deixar levar pela cultura dos caldeus, o teste agora é de vida ou morte. Agora eles vão ser provados, como diz, no fogo mesmo. Literalmente, não é só uma expressão, mas eles vão ser provados no fogo. E por que o Senhor me levou a isso? O que o Espírito Santo quer nos ensinar? Deus quer nos mostrar que todos nós vamos ser confrontados na nossa fé. Todos nós vamos ser colocados à prova. Amém? Deus vai permitir que o inimigo venha e que o inimigo nos pressione. Que o inimigo venha e que o inimigo consiga ali nos encurralar, né? Esses jovens ficaram encurralados ali. Versículo 13 aqui diz que tocou-se lá, fez o cerimonial, todo mundo se curvou, mas ficaram 3 de pé. E alguém percebeu, 3 não se curvaram aí. Então, de repente, eles são pegos e são colocados ali na presença do rei Nabucodonosor. E aqui no versículo 13 diz que com ira, Nabucodonosor com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, porque todo mundo se curvou. Como é que só eles 3 não se curvam? Sendo que o rei Nabucodonosor deu ordem. Trouxeram esses homens perante o rei. Versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abednego. Pode ser que vocês estavam distraídos, pode ser que vocês estavam conversando entre vocês, pode ser que alguém chegou com alguma coisa bem na hora, mas eu quero saber, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, quer dizer, tinha um cerimonial tremendo ali. A cerimônia não era qualquer coisa, não. Então ele vai dizer, quando vocês ouvirem o som, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. É bom para vocês que vocês façam isso. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora. Quer dizer, eu não vou pensar 2 vezes. Não vai ter uma apelação, não vai ter um recurso, não vai ter ninguém que vai interceder por vocês. Na mesma hora, vocês vão ser lançados dentro do forno de fogo ardente. E aí ele desafia a sua fé. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Quem é o Deus? Vocês estavam lá em Jerusalém, eu derrubei Jerusalém. Vocês estavam lá no templo, eu saqueei o templo, eu destruí o templo. Quem é o Deus? Estão confiando naquele Deus que eu entrei e saqueei o templo, que eu entrei e queimei? É naquele Deus que aos olhos de Nabucodonosor ele pensava, eu já venci aquele Deus, os meus deuses já venceram aquele Deus, eu já provei para vocês que os meus deuses são maiores do que os seus deuses. Na cabeça de Nabucodonosor é isso, e é isso que o inimigo vai querer tentar nos influenciar, para mostrar muitas vezes que as situações são maiores do que Deus. Às vezes uma situação no trabalho, às vezes uma situação na família, às vezes uma situação de saúde. O inimigo vai querer mostrar que existem situações que são maiores do que Deus, que não adianta orar, e não adianta buscar Deus, e não adianta você pedir socorro para Deus, que existem situações em que Deus não pode entrar no meio. É isso que o inimigo quer fazer. Essa pressão por trás de Nabucodonosor é o diabo gritando para eles e gritando para nós. Existem situações em que não adianta servir a Deus. Nós somos confrontados e Deus permite que nós sejamos confrontados. Às vezes você está sozinho em algum lugar, não tem os irmãos da igreja, que nem os meninos na escola, né? Eu me lembro do período que eu estudei, às vezes não tem ninguém para você, ali olha do lado do outro, não tem ninguém para te dar um apoio, às vezes um professor está pressionando com alguma coisa do mundo, né, a evolução, né, que não, nós viemos do macaco e não tem nada de criação, a Bíblia é um livro de fábula, de história, e nós somos pressionados, ou às vezes no trabalho. Eles estavam aqui no trabalho, era o trabalho deles, eles eram administradores da província da Babilônia,
Às vezes é no trabalho, o nosso chefe vai pressionar. Ó, você tem que fazer isso, você tem que participar daquilo, né? Eu fui pressionado uma vez, ele falou, você tem que fazer um happy hour aí, viu? Teus clientes, era vendedor, tem que construir relacionamento com eles, tem que chamar eles, pagar uma bebida para eles e tal. E aí? Sou crente. Não, mas você é crente lá na igreja, aqui é o trabalho. Somos crentes em todo lugar. Servimos a Deus em todo lugar. Aonde quer que a gente for, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Mas esses conflitos vêm, aleluia, e eles vêm, e Deus permite que eles venham. Às vezes é na família. Ah, mas todo mundo vai participar, você não vai participar, por quê? É uma tradição, é isso, é aquilo. Nós somos pressionados, irmãos, nós somos confrontados. Às vezes dentro do casamento, entre marido e esposa, quando um não é convertido, a pressão vem. Ou entre pais e filhos, quando uns não são convertidos e outros são, a pressão vem. Ah, mas você vai fazer essa desfeita para mim? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Quer dizer que você vai colocar a igreja acima então, de mim? Nós somos pressionados, irmãos, e isso em algum momento vai acabar acontecendo conosco. E Deus permite que isso aconteça, porque Deus quer ver onde é que está o nosso coração. Deus quer ver, nós somos crentes até que ponto nós somos crentes, até que ponto nós somos fiéis, até que ponto nós vamos estar com Ele. Porque Ele esteve conosco, Jesus esteve conosco, até a morte. Ele não voltou atrás, Ele não precisava morrer. Ele não ficou mais poderoso, Ele não ficou mais forte com a sua morte na cruz. Ele fez por nós. Ele foi até o fim. Deus foi até o fim. E Deus quer ver aonde está o nosso coração. E o Senhor me lembrou dessa passagem da carta de Tiago. Tiago capítulo 1. Versículo 12. Está escrito assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A versão Almeida Revista e Atualizada eu achei mais bonito, mais assim claro. Ela diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, quer dizer, não volta atrás, porque depois de ter... A provação ela tem um propósito, é nos provar, ou aprovar ou nos reprovar. Nós vamos ser aprovados ou reprovados. Quando nós formos colocados diante desse conflito, não tem meio termo, ou somos aprovados ou somos reprovados. Para a gente não se enganar, verso 13 aqui, ele continua dizendo: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, as nossas escolhas, as nossas atitudes, muitas vezes, vão nos colocar em situações em que nós vamos ser provados. Não é Deus, às vezes a pessoa, por que Deus fez isso comigo? Não, são nossas escolhas, são a maneira como nós escolhemos as coisas e decidimos as coisas, aonde nós vamos, que vai nos levar a esses conflitos. E Deus vai permitir, não é que Deus colocou aquilo, mas Deus permite que isso aconteça. Porque Deus quer ver aonde está a nossa fé. Esses jovens estão ali e a ameaça não é pequena, não. A ameaça é séria. É vida ou morte. E nós podemos pensar assim: mas eu estou num país livre. Aqui não tem restrição para a minha fé. Então eu não estou sendo colocado no perigo de morte. Pode ser que não física,
mas pode ser que espiritualmente sim. Quando Deus disse para Adão e para Eva, no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Foi essa a palavra de Deus? No dia que vocês comerem, naquele exato momento, a morte vai entrar na vida de vocês. Demorou para Adão morrer? Demorou, porque Adão viveu 900 e tantos anos. Ele não morreu instantaneamente quando ele comeu do fruto. Mas quando ele comeu do fruto, a morte entrou na vida dele. E muitas vezes, quando nós em alguma situação dessa, nós somos reprovados por Deus porque nós não permanecermos firmes, pode ser que você vai olhar para você e parece que nada aconteceu, mas a morte entrou. O pecado entrou. E o pecado, a Bíblia diz, uma vez consumado, ele gera a morte. Não vai ser instantânea. Pode ser que demore um tempo. E você precisa estar atento. Porque uma vez que o pecado entrou, se não houver arrependimento, e se não houver conversão, o fruto dele vai ser consumado na vida de todo ser humano. Por isso Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao céu sem arrependimento e conversão, sem passar pela cruz de Cristo. Pode ser quem for, pode ser bonzinho que for. Paulo diz, eu posso distribuir tudo que eu tenho e dar aos pobres. Posso entregar o meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, para que alguém não morra, eu posso morrer no lugar dele. Nada disso é o suficiente para garantir a salvação. Somente através de Jesus, somente através da cruz, somente através do sacrifício, somente através do arrependimento, somente através do novo nascimento, é que nós vamos, aleluia, ser livres do pecado, da morte e do inferno. Não tem outra possibilidade. Então, em algum momento da nossa vida, se nós caímos numa prova dessa, é necessário arrependimento. É necessário mudar. Ó, Senhor, olha, eu fiz isso. Meu Deus, eu errei aqui, ó Pai. Me perdoe, eu me arrependo. Eu não quero fazer mais isso. Eu fiz, eu errei, mas eu não quero mais. Porque, irmãos, Deus dá a oportunidade. Aqueles não tinham uma segunda chance aqui. Mas algumas vezes Deus nos dá uma nova oportunidade. Como Pedro. Olha, eu não conheço esse homem, lá na casa lá do fariseu. Não, eu não conheço esse homem. Não, eu não conheço esse homem. E de repente Jesus olha para ele, ele sai chorando, mas houve arrependimento. E Deus o perdoou e restaurou a vida dele. Amém? Mas esses jovens aqui estão diante de algo que, meus irmãos, essa semana eu recebi um vídeo. Eu sigo alguns perfis da igreja que estão em lugares difíceis. Eu não sei, às vezes eu mando para alguns irmãos, não sei se eu mandei para alguém. Mostrou 3 cristãos num país árabe, eu não sei que país árabe era aquele. Eles estavam com a boca costurada, não sei se alguém viu. Porque eles estavam falando do nome de Jesus. Então, eu não sei se eles morreram ou não. Mas o vídeo que os próprios radicais que pegaram eles fizeram, que eles tiveram com sua boca costurada. Sem anestesia, sem nada, irmão, ali, né? Então esse é o preço que muitas vezes algumas pessoas pagam, em certos lugares do mundo hoje, agora, estão pagando esse preço. Aí você pode pensar, não, aqui a vida é mais tranquila. Amém, nesse sentido é mais tranquilo. Mas não pense você, não se engane você que o diabo não está tentando destruir a tua vida. Sutilmente, de alguma outra maneira, pode até ser que ele não te coloque diante de uma fornalha de fogo ardente agora, mas ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar colocar a morte dentro de você. Ele vai tentar fazer o que ele fez com Adão e Eva. E você acredite naquilo que ele está falando. Não tem problema. Olha, pode provar o pecado aqui, ou que você não vai cair duro. Eu garanto para você que você não vai cair duro. Não fique esperando um raio cair do céu na sua cabeça, que não vai cair na sua cabeça.
Eu garanto para você, o diabo pode até dizer para você, olha, pode pecar, não vai acontecer nada, eu garanto para você. E quem sabe a gente acaba, como Adão e Eva, experimentando para ver o que é aquilo. E aí a morte entrou. A morte entra, o pecado é a morte. E nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus diz. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Por isso Jesus morreu e derramou o seu sangue. Então vou derramar meu sangue, pastor? Não. Mas eu tenho que lembrar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue. E eu tenho que ir até Ele, pedir perdão e me arrepender. Arrependimento é mudança, é luta contra, irmão. E nós precisamos lutar contra o pecado. Hoje em dia, nós ouvimos pouco, e eu vejo, não só eu que estou falando, mas às vezes a gente vê as pessoas comentando pouco se falando sobre isso. Sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre pecado gerar morte. A gente ouve muito falar que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai crescer. Irmãos, você pode ganhar o mundo inteiro, Jesus falou, mas se você perder a sua alma, o que adianta? O que adianta? Ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Não adianta nada. Então, a mensagem central do Evangelho é, primeiro, irmãos, nos tirar da morte para a vida. Nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Nos colocar junto de Deus. Porque quando estes jovens aqui respondem ao rei Nabucodonosor, olha, não vamos te responder sobre esse negócio. Quer dizer, você conhece o nosso testemunho. Você conhece a nossa fé. Você não precisa questionar a nossa fé. Não precisa imaginar que nós vamos negar, porque nós não vamos. Você conhece. Porque o rei conhecia mesmo. Deus já tinha usado Daniel e eles para revelar o sonho, para falar com ele. Você não necessitamos. E o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é que pode nos livrar. Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, quer dizer, eles estavam preparados para morrer fisicamente. E se não, fica sabendo, ó rei, e não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O preço pago na cruz é mais alto do que qualquer coisa que o diabo possa te oferecer. O sacrifício de Jesus é mais sublime do que qualquer coisa que este mundo possa te oferecer. O perdão dos teus pecados, a redenção, a salvação da tua alma, o teu lugar lá na Nova Jerusalém vale mais do que qualquer coisa que esse mundo tem para oferecer. Não vale a pena, e eles sabiam disso. Não vamos nem questionar, não precisamos nem de tempo para pensar. Nós estamos certos e convictos, aleluia. E se nós morrermos, nós vamos estar no céu. E se nós não morrermos, é porque Deus está conosco aqui na terra. Aleluia. De todo jeito nós estamos com Deus. Se morrermos, estamos na presença dEle. E se não morrermos, continuamos caminhando com Ele aqui. O importante é que nós estamos com Ele. Aleluia. O verso 25. O rei está olhando ali e o rei fica impactado com aquilo que ele vem. E ele pergunta, verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro de fogo, e nada há de lesão neles. Agora presta atenção no final. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Irmão, quando você está com Jesus, Jesus está com você. Amém? Não importa a situação que você está. Jesus está com você. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar que Jesus está conosco só no momento bom, só quando a gente está alegre, só quando a gente está feliz. Não, quando a gente está chorando, Ele está conosco. Quando a gente está sofrendo, Ele está conosco. Quando a nossa vida está em perigo, Ele está conosco. Aleluia! Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No momento de dor, Ele está conosco. No momento da adversidade, Ele está conosco. No momento da fornalha de fogo ardente, Ele está conosco. No momento que o gigante está diante de nós, Ele está conosco. No momento que vem o leão, o urso, Ele está conosco. No momento que o exército vem contra nós, Ele está conosco. Todos os dias Ele está conosco. Ele está conosco, aleluia.
E quando nós, aleluia, permanecemos ali sem retroceder, esta presença se manifesta com poder. Porque o rei está olhando e o rei de repente começa a ficar todo assustado. Aquele rei arrogante, aquele rei que estava ali, eu vou matar, vou acontecer, esquenta a fornalha, amarra ele, joga ele. De repente o rei começa a se assustar. Porque ele começa a perceber que existe alguém com aqueles jovens. Eles estão passeando, eles estão andando soltos. Parece que não tem fogo, parece que não tem. E ele viu os seus soldados que levaram aqueles jovens morrerem. O corpo daqueles soldados podia estar ali ainda, testemunhando que o fogo era de verdade, testemunhando que a fornalha estava quente de verdade. Mas ele olha e ele vê aqueles jovens ali, aleluia. Porque Deus não nos deixa e não nos abandona. Estou provado, estou testado, permanece fiel. Porque aquela pessoa mesmo, que às vezes está blasfemando do nome de Jesus, e às vezes até está zombando, de repente, ela vai se arrepiar. Porque ela vai ver Deus na sua vida. Porque ela vai ver a presença de Deus agindo em teu favor. Porque ela vai ver o poder e a glória de Deus sendo manifestados sobre você. Aleluia! Quando nós permanecermos fiéis, o nosso testemunho impacta e a presença de Deus, aleluia, nos envolve de uma maneira tal, irmão, que a gente se torna mais íntimo de Deus. Olha o livro de Jó. Jó passa por tantas provações e no final ele faz uma declaração, eu acho que é uma das declarações mais belas que tem na Bíblia. Diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu não ouço falar de um Deus que está lá no céu, agora eu ando na presença desse Deus. Agora eu contemplo a sua face. Agora eu ando na sua presença. Agora a minha intimidade com Ele é maior. A minha comunhão com Ele é maior. Então tudo isso que Deus permite que venha, aleluia, Ele permite para provar, e uma vez aprovado, aleluia, é como se a gente pudesse chegar mais perto dEle, a cada vez que a gente vencesse um teste, um desafio desse. Porque se você lembrar, Adão estava na presença de Deus, mas quando ele permitiu que o pecado entrou, o que aconteceu? Foi expulso da presença de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus, mas a fidelidade nos leva para perto de Deus. O testemunho foi tão grande, versículo 28, que Nabucodonosor falou e disse: bendito seja Deus. Olha, aquele que estava zombando, aquele que estava desafiando, quem é o Deus que vai livrar das minhas mãos? Agora ele vai dizer, no versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem, nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Nem o meu Deus, Nabucodonosor está dizendo, nem o meu Deus. Nem o meu Deus, é só esse Deus que pode livrar, aleluia. E o que aconteceu com aqueles jovens? Diz aqui, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Parecia que eles iam perder tudo, mas eles não perderam nada. Amém? O inimigo sempre vai querer te pressionar. Olha, se não fizer isso, todo mundo vai virar a cara para você, você vai rachar a família, você vai perder a família, olha, você vai perder o seu emprego, olha, você vai perder, vai nada, irmão. Você não vai perder nada. A gente nunca perde nada por ser fiel a Deus. A gente nunca perde nada por andar, aleluia, na fidelidade com Deus. Porque Deus nos honra. Amém? Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Aleluia. Esta fé
aleluia, que estava naqueles homens, impactou todo o reino. E é para isso que Deus nos chamou. Ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A tua fé tem que impactar a tua família, a tua fé tem que impactar no teu trabalho, tem que impactar na escola, tem que impactar na vizinhança, a tua fé tem que impactar aonde quer que você for. As pessoas têm que dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um rapaz, uma moça de Deus, aleluia. Ali não adianta não, ali a gente, até de vez em quando a gente dá uma tentada ali, mas ali está firme. Ali, firmado na rocha mesmo. É isso que Deus quer fazer de cada um de nós. Amém? Feche teus olhos.